Olá, eu sou Anita Morgum, da equipe de notícias da Hora e a TV. Começamos o programa. Hoje no episódio... Trégua energética. Será que a Rússia vai cumprir? Fórmula para o fracasso? A Lukoil exige pagamentos do orçamento em meio à forte queda nos preços do petróleo russo. A virada dourada. Rússia forçada a vender ouro para a China enquanto o déficit orçamentário atinge níveis críticos. Não houve acordos diretos entre Ucrânia e Rússia sobre a cessação dos ataques contra instalações de energia, afirmou o presidente Zelensky. Enquanto isso, o secretário de imprensa de Putin, Peskov, confirmou a trégua energética até 1º de fevereiro a pedido de Trump. Mais de 450 prédios residenciais em Kiev continuam sem aquecimento. A situação também é difícil em Kharkiv. O presidente ucraniano confirmou que a questão da chamada trégua energética foi discutida durante reuniões trilaterais em Abu Dhabi. Volodymyr Zelensky agradeceu aos Estados Unidos pela iniciativa. A Ucrânia está pronta para reuniões, a Ucrânia está pronta para decisões e esperamos que nossos parceiros possam ser o mais eficazes possível na Europa, na América e em todos os lugares, exatamente como é necessário para uma paz duradoura. Vamos usar todas as oportunidades para alcançar a paz e garantir a segurança. Sou grato ao lado americano pelos esforços para interromper os ataques ao nosso setor de energia durante este período e esperamos que a América consiga garantir isso. Hoje, há uma declaração do presidente dos Estados Unidos. A situação desta noite e nos próximos dias, a situação real em nossas instalações de energia e em nossas cidades vai demonstrar isso. Trump afirmou que Putin concordou em suspender os ataques a Kiev por uma semana devido ao frio intenso. Isso foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar sobre o andamento das negociações em Abu Dhabi. Segundo ele, a questão da chamada trégua energética esteve entre os temas discutidos nos Emirados Árabes Unidos. Ele também levantou esse assunto durante sua conversa pessoal mais recente com Putin. Eu disse que a Rússia não está fazendo nenhum disparo por um período de tempo durante esse frio horrendo. Por sua causa. Então nós pedimos ao presidente Putin se eles poderiam parar os disparos por uma semana. Eles estão sendo atingidos por um frio proporcional ao que estamos enfrentando. Na Ucrânia já é muito mais frio para começar, mas agora está realmente gelado. E ele concordou em fazer isso. Agradecemos muito por isso. É uma guerra cruel. É uma guerra cruel. Muito cruel. Moratória de ataques na Ucrânia pode beneficiar a Rússia, diz o Instituto para o Estudo da Guerra. As forças russas poderão acumular estoques de drones e mísseis que podem ser usados para lançar grandes ataques combinados no futuro. O ISW observou que o Kremlin rejeitou pedidos da Ucrânia e dos Estados Unidos por uma moratória permanente sobre ataques à infraestrutura civil. Há progresso significativo para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O enviado de Trump, Steve Witkoff, disse que as negociações avançam positivamente e espera mais progresso na rodada de 1º de fevereiro. Então, no último domingo, tivemos 5 generais russos em Abu Dhabi com Jared E. Dandriskol e achamos que fizemos muitos progressos. As negociações devem continuar dentro de aproximadamente uma semana, mas diversos avanços positivos estão acontecendo entre as partes envolvidas no acordo de terras. Conversando juntos. Temos um acordo de protocolo de segurança praticamente concluído, um acordo de prosperidade praticamente concluído, e acredito que o povo ucraniano agora está esperançoso e espera que consigamos um acordo de paz em breve. Lavrov afirmou que um cessar-fogo de longo prazo de 60 dias proposto por Zelensky é inaceitável e que o Kremlin desconhece as garantias de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia. A fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia ocorreu após uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado americano no dia anterior. No Congresso, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que um acordo conjunto havia sido alcançado em relação às garantias, o que incluiria o envio de um pequeno contingente de tropas europeias, além do apoio dos Estados. No entanto, Lavrov contestou isso. Ouvi dizer que pelo menos o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de repente convidado ao Senado, disse que a questão das garantias de segurança havia sido resolvida. Nós não sabemos quais garantias eles acertaram.
A Lukoil da Rússia recorreu ao governo em busca de ajuda após uma forte queda nos preços do petróleo russo. A empresa pede ao Ministério da Energia que ajuste regras fiscais buscando verbas federais. A Lukoil pressiona por mudanças na fórmula do amortecedor para estabilizar preços da gasolina. O apelo ocorre enquanto as sanções seguem impactando. No primeiro semestre de 2025, o lucro da Lukoil caiu pela metade. A situação é pior para a Rosneft, líder nacional do setor. A empresa viu seu lucro de janeiro a setembro cair 3 vezes. A gigante russa do petróleo Lukoil chegou a um acordo para vender seus ativos internacionais ao fundo de investimento americano Carlyle, segundo o comunicado do serviço de imprensa da Lukoil. O acordo exclui ativos no Cazaquistão, que permanecerão sob propriedade russa e continuarão operando com suas licenças atuais. A medida é um passo importante na reestruturação das holdings de energia russas, sob as sanções internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, pediu à União Europeia que imponha sanções rigorosas contra a Rússia na rede social X. Ele escreveu que é necessário aumentar a pressão sobre a frota fantasma russa e as empresas petrolíferas Lukoil e Rosneft. Reafirmei mais uma vez que não há alternativa a aumentar a pressão sobre a Rússia, bloqueando sua frota fantasma, adotando um forte 20º pacote de sanções, seguindo o exemplo americano e impondo sanções contra a Lukoil e a Rosneft. Instei nossos parceiros a fazer de 2026 o ano decisivo para a integração europeia da Ucrânia e para a ampliação da União Europeia. Isso trará a paz para mais perto, tornará a Europa mais segura, competitiva e estrategicamente mais forte. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no X. Os produtores russos de petróleo aumentam descontos para a Índia, tentando escoar carregamentos que as refinarias começaram a rejeitar devido às sanções do ZA. Segundo o Financial Times, os descontos no petróleo bruto russo ultrapassaram $25 por barril. Em certos carregamentos, os cortes de preço chegaram a quase $40, enquanto Moscou tenta manter seu mercado sob pressão diplomática e econômica crescente. A Rússia elevou suas exportações de ouro para a China, em liquidação forçada de reservas sob pressão financeira, segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia. No último ano, a Rússia entregou mais de 25 toneladas de ouro para a China, 9 vezes mais do que no ano anterior. O Tesouro Russo estava criticamente sem fundos. Mais detalhes na próxima matéria para você. A Rússia está aumentando as vendas de ouro para a China. No ano passado, Moscou exportou mais de 25 toneladas de metais preciosos no valor de 3,3 bilhões de dólares, segundo relatórios do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Para comparação, em 2024, o Kremlin vendeu 9 vezes menos. As reservas da Rússia agora possuem 160 toneladas de ouro, 3,5 vezes menos do que no início de 2022. Os fornecimentos foram irregulares e de natureza situacional. Os principais volumes ocorreram em 2 períodos, de fevereiro a março e de outubro a dezembro, indicando um cronograma de exportação instável. O pico foi registrado em dezembro, quando a Rússia enviou 10 toneladas de ouro no valor de 1 bilhão e 350 milhões de dólares, o que representa mais de 40% do volume anual. Essa concentração no fim do ano indica o uso do ouro como meio de captação urgente. As exportações ocorreram sobretudo em barras, o que facilita a rápida monetização, conforme o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. A falta de dinheiro é o maior entrave da economia russa. O orçamento aprovado para 2026 é de 44 trilhões de rublos, com 1/3 destinado à guerra contra a Ucrânia. Planejam faturar com petróleo a $59 o barril, mas o preço real russo está pouco acima de $40. Com descontos aos importadores, Moscou vende quase a preço de custo. Especialistas observam que o setor de energia está se tornando deficitário. Uma das maiores empresas petrolíferas do país agressor, a Lukoil, está solicitando ajuda orçamentária, segundo o Moscow Times. A Lukoil pede alteração na fórmula do amortecedor criado em 2018 para estabilizar os preços da gasolina. Sob o mecanismo, o Estado paga as petrolíferas via tesouro se preços internos ficarem abaixo dos internacionais. Caso contrário, as empresas pagam imposto adicional. Com descontos no petróleo russo excedendo $20 por barril, as petrolíferas pagarão 13 bilhões de rublos ao orçamento.
Pelo amortecedor de desere, a Lukoil propõe limitar o desconto considerado para a tributação entre 10 e 15 dólares por barril. Assim, as petrolíferas não pagariam nada e, pelo contrário, poderiam receber recursos do orçamento. De uma publicação do The Moscow Times. Tendo perdido sua principal fonte de lucro, as autoridades russas começaram a nacionalizar propriedades privadas e vendê-las em leilões. Assim, em junho de 2025, o Tribunal Arbitral da região de Moscou apreendeu os ativos do aeroporto Domodedovo, em Moscou, em favor do Estado após uma ação judicial, pela Procuradoria-Geral. O antigo proprietário, que possui cidadania estrangeira, foi acusado de usar o Domodedovo em desacordo com a lei e de enviar lucros para o exterior. Em 29 de janeiro, o aeroporto nacionalizado foi vendido em leilão. O novo proprietário dos ativos do grupo Domodedovo após o leilão foi a Sociedade de Responsabilidade Limitada Perspectiva, uma subsidiária do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo. O lance inicial foi de 132 bilhões e 300 milhões de rublos, com um passo de 10% até um mínimo de 66 bilhões e 100 milhões de rublos. No final, o preço caiu pela metade, ou seja, até o limite mínimo, segundo uma publicação na mídia russa. A venda de Domodedovo cria um precedente perigoso, observam os analistas. O simples fato de revisar a privatização na Rússia cria perigo para todos os empresários e oligarca. Muito provavelmente, as autoridades não vão recorrer com frequência à nacionalização de empresas tão grandes. Eu entendo que a privatização na própria Rússia é bastante controversa, então qualquer ativo que foi privatizado pode, em princípio, ser tomado de volta com relativa facilidade. Explicando isso, não está claro como, ou melhor, não da forma mais legal, esse ativo acabou nas mãos do seu proprietário. No geral, nós pegamos de volta, mas se cancelarmos toda a privatização ao longo da história da Rússia, ao longo do colapso da União Soviética, vai ser um caos. Vai ser mais uma perda de confiança. As autoridades também estão aumentando sistematicamente os impostos, taxas e multas, tirando dinheiro da população. Os empreendedores sentem essa pressão com mais intensidade. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, 44% dos varejistas esperam uma queda nos lucros e na rentabilidade em 2026, enquanto apenas 29% prevêem crescimento nas vendas, o menor índice em uma década, relatado por Andriy Dimitrenko, o ATV News. Por hoje é só. Meu nome é Anipa Mordo. Muito obrigado por nos assistir. Não se esqueça de deixar suas reações e comentários. Eles são muito importantes para nós e muito apreciados. Por favor, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro do que o amanhã nos reserva. Vejo você amanhã. Adeus.